Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos novamente à aula do professor Alan. Hoje estamos aí com as turmas de Rondônia, Ariquemes e Ji-Paraná. A galera legal aí é sobre instalações elétricas aí prediais. A nossa UC aí é desenvolvida aí em manutenção dos sistemas elétricos prediais e SPDA, que é Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, mais conhecido como para-raio, ok? Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as atividades. Novamente, sejam todos bem-vindos aí de Ariquemes e Ji-Paraná.
Alô, galera, legal. Sem mais demoras, vamos estar iniciando as nossas atividades. Alguém quer fazer alguma pergunta? Lucas, Guilherme, ou podemos iniciar aí a atividade? Tudo ok? Então vamos aí estar iniciando nossas atividades. Hoje estamos aí, né, com manutenção aí dos sistemas elétricos prediais e o nosso, né, SPDA, né, ok? Que é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, mais conhecido como para-raio. E aqui nós temos agora, né, o nosso questionário para estar realizando a atividade, beleza? E o professor Alain, né, via de regra, vou estar passando aí uma dica sobre o desenvolvimento das atividades e também está passando aí uma aula para vocês, ok? Vamos lá? Então, aqui, né, manutenção aí dos sistemas elétricos prediais e sistema de proteção de descarga atmosférica, né? O professor Alain vai passar para você hoje, né, a importância da manutenção dos sistemas elétricos prediais e o papel, né, predial e o papel do sistema de proteção de descarga atmosféricas, né, garantia da segurança das instalações elétricas. Então, a importância dos nossos sistemas elétricos prediais. Pessoal, a manutenção aí adequada dos nossos sistemas elétricos, ou seja, seria uma manutenção corretiva, preditiva, preventiva, né? Certo? É essencial para garantir aí a segurança e a funcionalidade com a eficiência energética das edificações, seja ela residencial, comercial ou industrial, tá bom? Certo? Quando há negligência na manutenção, pode levar, né, a falhas elétricas, incêndios e outros acidentes. Vários aí atacadão, né, os atacadões, atacarejo, lojas que trabalham com tecidos, né, certo, na área de vestuário, produtos inflamáveis, quando instalações elétricas são antigas e não tem uma devida manutenção elétrica, ocorre aí um curto-circuito, não tem nem o quadro geral de distribuição, que são disjuntores para proteger o circuito, gera uma faísca, consequência um incêndio, certo? Material totalmente inflamável, certo? E pega fogo em todo o ambiente. Pessoal, tem gente que acha que material inflamável é só álcool, gasolina. Não, né? Não. Então você imagina que tem um atacadão aí que é cheio de papel, certo? Tem uma loja de tecido aí que é cheio de tecido aí que pegou fogo, pronto, acabou. E aí, quando pega fogo num determinado nível de temperatura, nem os bombeiros conseguem salvar. Eles preferem deixar queimar para depois, né, tá apagando esse fogo, porque senão vai colocar em risco até a vida deles. Então é o seguinte, esses sistemas aí que não tem manutenção elétrica é antigo, com certeza ocorre aí, né, um defeito, um curto-circuito e pode incendiar toda a instalação elétrica. Por isso a importância da manutenção desses sistemas elétricos, tanto os prediais, residenciais, comerciais e industriais. Então, o que que é o nosso SPDA aí, também mais conhecido como para-raio, que é um sistema de proteção, né? Que tem o objetivo de evitar dano às edificações causados por descargas atmosféricas. Ele é composto aí por captores, né? Certo? Que é captadores, né? Que nós falamos, né? Que é captores, condutores, descidas, aterramento, né? E equipamentos de proteção. Beleza? Então tá aí, ó. Demonstrando para você aí, ó, um sistema aí, né? Na indústria aí, ó, vários raios aí. No Brasil aqui tem várias incidências de raios, né?
que a gente utiliza aí, né? Que a gente tem em todo o Brasil aí, né? Ok? Que pode danificar totalmente aí a nossa instalação elétrica ou edificação. Para evitar isso, nós temos aí o sistema de para-raio, tá vendo? O exemplo é esse, que é um captor, que é o flank, que a gente chama, o raio cai aqui, e aí percorre uma malha, né? Sistema de aterramento, e aí você tem uma malha de terra aqui, tá vendo? Ou você utiliza malha de terra, chapa de cobre, ok? Né? Certo? E utiliza aí, né? Sistema de haste de cobre, né? Cantoneira ou copper weld, ok? Certinho? E interliga com cordoalha. Você utiliza aqui, por exemplo, solda isotérmica. Beleza, galera? Legal. Então, nós temos aí, ó, captores, que é o que eu falei para vocês, que a gente chama isso aqui de Franklin, tá? O famoso lá Benjamin Franklin, né? Nós temos os condutores em cobre, né? Certo? Aqui nós temos barramentos, né? Certo? Utilizados aí, né? Barramentos elétricos de potência, utilizados aí para interligar os equipamentos. Nós temos as hastes, né? Cantoneira ou copper weld, né? Que são utilizados fincados na terra. Manutenção preventiva nos sistemas elétricos prediais. A manutenção preventiva aí consiste na análise, né, periódica, né, semanal, mensal, anual, na realização de ações corretivas preventivas nos sistemas elétricos prediais, que envolve inspeções visuais, testes de resistência elétrica, verificação de conexões e troca de componentes desgastados. Principais pontos de atenção na manutenção do SPDA. Inspeção periódica, ou seja, temos que verificar visualmente aí, através de aparelhos aí, né? Para garantir a sua eficácia e eficiência, ok? Limpeza e conservação. Com o tempo aí, né? Ele tem um problema de desgaste, né? Natural. Para evitar isso, a gente tem que manter os componentes do sistema, né? De SPDA limpo, né? E em bom estado de conservação. Troca de componentes gastados, substituir imediatamente peças danificadas, né? Ou desgastadas para manter a eficácia do sistema de SPDA. Quais são as normas técnicas que a gente utiliza para instalação e manutenção elétrica aí no nosso sistema aí elétrico, né, de potência aí, né, o nosso sistema de proteção de descarga atmosférica? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Nós temos a Norma Brasileira de Regulamentação 5419, que estabelece aí os requisitos para o objetivo de instalação e manutenção do nosso para-raio. A NBS 5410, que é uma norma que estabelece as condições mínimas necessárias aí, né, para garantir a segurança e instalação em baixa tensão. E a NR10, né, a gente trabalha com segurança, né, que ela estabelece medidas, né, de controle de segurança no caso de instalações e manutenção elétrica. Conclusão, né, e recomendações que o professor Alan deixa para você. A manutenção adequada aí do nosso SPDA, né, é fundamental para garantir a segurança e evitar acidentes. É importante seguir as normas técnicas, né? Certo? E realizar inspeções regulares e contar com profissionais qualificados para realizar, né, as manutenções e instalações elétricas. E aqui, via de regra, o professor Alan vai estar passando para vocês as nossas aí questões aí, né? Sobre a nossa atividade. Quando você entrar em questões lá, você vai verificar, certo? Que nós temos aí o desenvolvimento da nossa atividade.
Lembrando que essas questões aqui já está disponibilizada também no nosso aba aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Antes aqui, ó. Então você vem aqui, ó, na sua sala aqui, né? Tanto de Ariquemes como de Paraná. E aí você vai notar aqui que tá vídeo explicativo aqui, ó. Certo? Você clicando aqui, ó, já tem um passo a passo aí, como é que desenvolve aí, né? As nossas atividades, as nossas questões. Lembrando que as questões aqui, ó, você vai clicar em situação de aprendizagem. Tá aqui o questionário avaliativo, ó. Clicou no questionário. E aí, o que acontece? Você vai acessar o questionário e ele vai estar perguntando aqui para vocês, ó. Então, ele pergunta aqui, ó, o que significa, né, SPDA em sistemas eletroprediais? Aí, o que que significa? Sistema de previsão de desastres, de proteção de descargas atmosféricas, sistema de proteção de descargas ambientais, sistema de posicionamento e detecção de atmosférica? Não, né? Então, eu vou responder por aqui, ó. Qualquer coisa você pode acessar lá e ver as nossas atividades. Bora lá, ó. Próxima página. Qual é o objetivo principal do SPDA? Aumentar a eficiência energética do edifício? Não, né? Proteger aí contra curto-circuito? Também não. Evitar oscilações de tensão na rede elétrica? Proteger a estrutura e equipamentos contra danos causados por raio? Sim, né? Beleza? Então, essa aqui seria a questão mais viável, né? O que é um DPS? DPS, pessoal, é o dispositivo protetor de surto elétrico, tá ok? Certo? Que evita aí quando cai um raio na rede ou na nossa parte de rede telefônica. Por isso, quando tá chovendo, tá tendo descarga elétrica, cai um raio, você não pode pegar o telefone com fio, não sem fio, tá? Mas o telefone com fio e tá fazendo ligação, que pode ocorrer aí, né? Uma descarga lá na rede telefônica e vem passando pelo cabeamento e pode chegar até lá a sua linha telefônica. Você leva o choque elétrico, tá bom? Então, o nosso DPS, que é? Dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Tá aqui, ó, certo? Aí ele fala aqui, ó, é desvio para serviços públicos? Não. É o dispositivo de prevenção de sobrecarga? Não. É o disjuntor principal de segurança? Não. Por que é importante fazer inspeções regulares no nosso sistema SPDA? Para garantir que o sistema está funcionando corretamente e atender às normas de segurança? Opa! Para melhorar a qualidade do ar em edifícios? Não, né? Para aumentar o consumo de energia elétrica? Também não, né? Para reduzir os custos de manutenção? Não, né? Então, a nossa resposta correta seria a letra A, né? Então, professor Elaine desenvolvendo aí a atividade junto com você aí, certo? O que é o aterramento em sistemas elétricos prediais? É uma conexão à terra que permite a dissipação segura de correntes elétricas indesejadas. Então, vamos nessa daqui. É um sistema para elevar a tensão na rede? Não, né, pessoal? É uma maneira de aumentar a resistência elétrica dos equipamentos? Não. É uma forma de economizar energia elétrica, sistema de aterramento é para evitar aí, é para economizar energia elétrica? Não, pessoal, né? É uma conexão à terra, né? Onde a gente pega aí o cabeamento, interliga lá na haste de cobre, ou copper weld ou cantoneira, né? Qualquer fuga de corrente vai passar pelo cabeamento e vai dissipar ali na terra, protegendo aí, né? Tanto pessoas como animais. Qual é a função aí de um interruptor residual aí, um DR, ok? Num quadro aí, né?
Praticamente, pessoal, o DR vai proteger aí, né, contra uma fuga de corrente, né? Levando em consideração que protege contra o choque elétrico, ok? Porque tendo uma variação aí em miliamperes, o que que acontece? Ele vai desarmar. Pessoal, mas como que ele funciona? O disjuntor só chega a fase e sai a fase para o circuito. Ele não. Ele tem a fase e o neutro que vai para o circuito, por exemplo, a tomada. Se um bebê vai lá, coloca um grampo na tomada, a variação da corrente que vai e volta em miliamperes, se tiver uma variação, o que que ele faz? Ele vai desarmar o circuito. Mas o DR é mais indicado aí para tomada baixa, áreas molhadas como piscina, autoclave em hospital, chuveiro, banheira, piscina, ok? Áreas molhadas. Então, nós temos aqui, qual é a função do DR? É regular a tensão? Não. É controlar o consumo de energia? Também não. É desligar o fornecimento de energia durante queda de tensão? Também não. É detectar vazamento de corrente, no caso seria fuga, né? E proteger contra choque elétrico? Sim. 6. O que é um fusível em sistemas elétricos? É um dispositivo que corta a corrente elétrica quando há uma sobrecarga. Vou colocar aqui na letra A. Vamos ver se tem alguma melhor. É um dispositivo para regular a frequência? Também não. É um dispositivo aí para armazenar energia elétrica? Esse dispositivo é o capacitor, tá bom? É um dispositivo que amplifica a tensão elétrica. Geralmente quem amplifica aí, né, é o nosso amplificador, né? Certo? E nós temos transformador para elevar a tensão e rebaixar essa tensão. Então, a resposta correta seria a letra A. Qual é a finalidade de um gerador de energia de emergência em um edifício? Então, qual que é aí a finalidade de um gerador? É fornecer energia elétrica de backup durante falhas no fornecimento? É reduzir o consumo de energia elétrica? É aquecer ambiente? Não, aquecer ambiente é resistência elétrica, né? Tem aquecedor. Lá nos Estados Unidos, pessoal, a temperatura é muito baixa, aí tem aquecedor nos ambientes, tá? Então, resistência elétrica, onde passa a corrente elétrica, eleva a temperatura. É aquecer o ambiente? Não, então seria a letra A. Questão 8. Qual é a finalidade de um gerador de energia aí, né, de emergência em um edifício? Fornecer a energia elétrica de backup durante falhas no fornecimento, ok? E aí nós temos aqui, ó, o que é um laço de corrente em sistema de detecção de incêndio? É um circuito que detecta a presença de fumaça ou calor e ativa alarme de incêndio. Vamos nesse aqui. É uma maneira de reduzir os custos de manutenção do ambiente? Não, né? Certo? É uma técnica para economizar energia? Também não, né? É um dispositivo que mede a pressão da água? Não, né? O que é um laço de corrente em sistemas de detecção em incêndio aí, né? Isso é detecção de incêndio. Seria aí a letra A. Professor Alan colocando aí, mas depois nós vamos verificar se está tudo certinho, se não tá, tal, certo? Questão 9. O que é um quadro de distribuição em sistemas elétricos? É um painel elétrico que distribui eletricidade para diferentes áreas de um edifício. É um dispositivo de armazenamento de energia elétrica. É uma tela de computador? Não, né? É um dispositivo para conectar com a internet? Não. Então, a resposta correta da questão 10 seria o quê? É um quadro de distribuição em sistemas elétricos. Geralmente, o quadro geral de distribuição aí, né?
ele já vem já com a tecnologia. Antigamente, os quadros geral de distribuição, onde ficam os disjuntores lá da sua casa lá, na área residencial, comercial ou industrial, eles são de PVC. PVC é um plástico mais resistente. O plástico, pessoal, né? Ele não conduz eletricidade. Então, você pensa se tiver um curto-circuito lá no quadro geral de distribuição, você tiver com a mão lá, por exemplo, né? Na parte externa dele, você não vai levar o choque elétrico. Os antigos, não. Se você olhar aqueles quadros geral de distribuição antigos, ele é de metal. Qualquer probleminha lá, você levava o choque elétrico, ok? Então, esse sistema aí dos quadros geral de distribuição que nós temos hoje em dia, eles já são de PVC, que evita aí o possível choque elétrico. Pessoal, mas esse quadro geral aí de distribuição, o que que é mesmo? Ele tem aí, por exemplo, aí ele vem com disjuntor geral, vem com os disjuntores parciais, que é para ligar e desligar a iluminação, tomadas de uso geral, tomada de uso específico, como chuveiro, ar-condicionado, máquina de lavar, secadora, torneira elétrica, ok? Então, esse quadro geral de distribuição é o que vai fazer a proteção da sua casa aí, né? Contra um possível aí, curto-circuito ou uma sobrecarga, que é a função principal do disjuntor. Para o chuveiro elétrico, você pode utilizar também, além do disjuntor, o DR, que esse DR verifica aí, faz uma análise da corrente que vai e que volta. Se tiver uma pequena fuga de corrente, vai desligar, protegendo aí, né? Certo? O cliente que está tomando banho, por exemplo, ou está na banheira, ou está numa piscina aquecida. Beleza? Certinho? Então, esse aí é o nosso quadro geral de distribuição. Beleza? Que vai sendo aí utilizado aí, né, no nosso sistema elétrico. Pessoal, na minha casa não tem disjuntor. Pois é, não tem disjuntor. Aí, assim que possível, seria viável você estar colocando disjuntor para proteger aí seu sistema elétrico. Além disso, eu fiz a indicação do disjuntor, do DR. Nós temos também, eu passei para vocês aqui, né? E nós temos também o DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico, que pode aí proteger o seu sistema aí eletrônico da sua casa aí, né? Evitando aí a queima. Assim, professor. Bem, o disjuntor, ele protege contra curto-circuito e sobrecarga. Ele não protege contra surto elétrico. Quando caiu o raio lá longe e veio conduzindo ali e teve um surto elétrico, neste caso aí, pode queimar seu PlayStation 5, o seu microsystem, o seu ar-condicionado, a sua TV aí de 70 polegadas, 50 polegadas, você tem na sua casa, ok? Certo? Que tem equipamentos aí eletrônicos que são utilizados, ok? Então, disjuntor não protege contra raio, pessoal, certo? Então, para raios, nós utilizamos aí SPDA, sistema aí de proteção contra descarga atmosférica, mais utilizado em edifícios, galpão, né? Certo? Área industrial. E nós temos o DPS, que é utilizado geralmente em casa, ok? De acordo com os bancos e construtoras, hoje em dia, utiliza as casas aí com quadro geral de distribuição, com disjuntor, DR e DPS, ok? Então, aqui no caso, nós desenvolvemos aqui as 10 questões. Você clica em finalizar a tarefa, né? Aí a resposta está salva, né? Aí você clica aqui em enviar tudo e terminar. Olha lá, ó. Todo questionário foi respondido aí, ó, né? Aí você vai vendo aí qual que tá certo aí. Vamos lá, ó. Vamos ver se a gente acertou tudo. Então tá aqui, ó lá, ó. Certo? Tá certa a primeira, sua resposta está correta. Então, repetindo para você, questão 1 seria a letra B, que é Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. Questão 1, letra B.
Questão 2. Na questão 2, né? Qual é o objetivo principal do SPDA? Letra D, proteger a estrutura e equipamentos contra danos causados por raios. Sua resposta está correta, ok? Questão 3. O professor Alan vai deixar você tirar a fotinha aí, ó. Tá participando da aula hoje. Questão 3. O que é o DPS? É o dispositivo protetor contra surtos elétricos. Resposta correta, letra A. Resposta correta, letra A. Questão 4. Por que é importante fazer inspeção regular no seu SPDA? Para garantir que o sistema esteja aí funcionando corretamente e atender às normas de segurança. Tá aqui, ó. Resposta correta, letra A. Questão 5. A nossa questão 5 pergunta aí, né? O que é o nosso aterramento elétrico em sistema aí elétrico predial? É uma conexão à terra que permite a dissipação segura de corrente elétrica, né? Indesejada. Resposta correta, letra A. Lembrando que essa aula fica gravada e disponível para você aí no ABA, ok? Questão 6. Questão 6. Está participando da aula hoje aí? Tira a fotinho. Qual é a função de um interruptor DR aí, né? Então, é detectar, né, vazamento. No caso aí, nós falamos aí que é uma fuga de corrente e proteger contra choque elétrico, ok? Essa é a questão 6. Questão 6. Questão 7. O que é um fusível aí, né, no sistema elétrico? É um dispositivo que corta a corrente elétrica quando há uma sobrecarga ou um curto-circuito. Fusível, pessoal, ele tem a parte superior e a parte inferior interligado com um elo fusível. Fio de cobre bem fininho. Corrente sobe, certo? Ele pega e rompe, protegendo aí o seu circuito elétrico, ok? Essa é a nossa questão 7. Finalizando aqui, nós temos a questão 8. Que pergunta: qual é a finalidade de um gerador de energia aí? A de um gerador de energia, acabou a energia, ele pega, né, automaticamente entra aí, né, para manter a energia, ok? Para manter os seus equipamentos. Então ele fornece energia elétrica aí, né, de backup durante as falhas no fornecimento. Neste caso, a questão 8, a resposta correta seria a letra A.
Seguindo as nossas atividades aí, nós temos a questão 9, que é um laço de corrente em sistemas de detecção de incêndio. Então, é um circuito aí que detecta a presença de fumaça ou calor e ativa alarmes de incêndio, ok? Resposta correta, letra A. Finalizando aí, temos a questão 10, né? O que é um QGD ou um QD aí, que é um quadro geral de distribuição, onde vai colocado, né, todos os disjuntores aí, né? Certo? Para diferentes áreas aí do edifício ou da área comercial. Você tem disjuntor aí para proteger o circuito contra um curto-circuito, uma sobrecarga. Colocamos um disjuntor para o chuveiro, para o ar-condicionado, torneira elétrica, secadora, lavadora de roupas, ok? Né? Temos que ter esses dispositivos de proteção para proteger aí toda a sua instalação elétrica de uma forma geral, ok? Então, a resposta correta aqui seria a letra A, que é aí, né? Certo? Um painel aí que distribui aí eletricidade para diferentes áreas de um edifício, na residência, no comércio ou na indústria. Bem, pessoal, esse aí é o nosso questionário. Hoje a nossa aula aí foi sobre manutenção do sistema elétrico prediais com o SPDA, ok? Não pode esquecer aí que no caso da nossa atividade aqui, ó, tanto de Ariquemes como Ji Paraná, vai até, as entregas vai até dia 12 do 11 aqui, né? Certo? Mas nós temos até dia 13 do 11. Você vai aqui em situação de aprendizagem, ok? E realiza aí a nossa atividade. Você realizando a atividade aí, a correção é feita de forma automática e as notas vão aparecer aqui, ó. Caso você tenha alguma dúvida, igual aqui, ó, tá aparecendo aqui para mim, ó. Você clica aqui, vai aparecer a mensagem aqui, tá aqui, ó. Boa noite. Eu só não consegui enviar os fóruns, mas eu consegui recuperar a minha internet, as minhas fotos que tirei dia da aula. Como faço para enviar? Fundamentos da matemática e outros, né? Aí eu respondo aqui para ele aqui, ó. Ainda dá tempo de enviar as atividades. Tirar aqui que ficou com dois aulas, ó. Ainda dá tempo de enviar as atividades. Clica em cada fórum, né? E envia as fotos. Beleza? Então, aqui no caso aqui, ó, entrando aqui na sala de vocês, repetindo aí, a gente tem o questionário que o professor Alan passou para vocês. Você pode clicar aqui, no caso aqui, ó, em situação de aprendizagem. Pessoal, estou com dúvida no questionário. Aí você entra aqui, ó, em biblioteca e já está o questionário aqui disponível para você. Você vai clicar aqui, ó, galera, legal. E aí aqui, ó, o professor Alan já deixou de escrever aí para vocês, ó.
Diferente da produção do trabalho. Passo a passo, você coloca lá que você executa uma atividade. Esquece de colocar que você executa lá e posso ter que resolver. E às vezes acontece as habilidades, e isso é fundamental. Mas é a segurança. Mas também vai ser uma negociação da habilidade. Saber desse quem desenvolve objetivos da como mitigar esse você tem que diferença, né? Tanto a quanto a segurança. A grande diferença é que cada trabalho já aqueles que passam apenas pesquisando quando a realizar sem realizar assim a permissão de tração, você vai primeiro a disponibilidade de risco, passa que isso a segurança, vai anotar quais são atividades e vai desenvolver de trabalho, tem importante também e agora eles serão e autorização isso significa atividade, nem sempre. Mas toda vez que você tem isso garante temos que considerar uma pessoa que quando você tem não ser vocês analisarem aí cadastra no CFD, pode você colocar seu endereço, ele vai te redirecionar no CM, regional, onde eles fazem seus conselhos, dependendo dos tempos. Se a pessoa faz isso, é o Conselho Federal, o endereço vai te redirecionar. Pode assinar, principalmente vai fazer projeto, que você tiver. Você vai ter que fazer uma área que tem que ser uma anotação de velocidade. Aí você vai ter que colocar seu nome, sem a eu mesmo não é obrigatório. Você é uma pessoa qualificada. Então, isso aí, galera, legal. Essa aí foi a nossa aula de hoje, ok? Essa UC, ela é pequena, né? Nós temos aqui apenas essa aula, por isso que eu coloquei uma aula bem completa para vocês, né?
desenvolvendo os questionários aí. No caso, não esqueça aí, se você puder auxiliar o seu colega aí no desenvolvimento das atividades, ajuda ele, manda aí pelo WhatsApp, ajuda de uma forma geral aí, porque às vezes ele não pode participar da aula aí, ok? Certo? Porque às vezes está trabalhando e assim sucessivamente, né? Então ajuda o seu colega aí, né? A maioria das vezes vocês estão aí presentes aí, então de parabéns, né? Mas os colegas às vezes não têm a possibilidade de estar assistindo essa aula aí, né? Mas essa aula vai ficar gravada aí, disponível aí no nosso ambiente de aprendizagem. Lucas, pode fazer sua pergunta aí, professor Alan te responde. Ei, professor, Pode falar, boa noite. o senhor poderia me mostrar a resposta da atividade de novo? Porque eu não consegui tirar a foto aqui. Tá certo. Vou demonstrar aqui para você, tá bom? Beleza. Então, aqui, ó, você vai entrar em situação de aprendizagem, vai fazer o questionário. Primeira pergunta, o que significa aí o SPDA? A SPDA é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica. Eu venho aqui na letra A, próxima página. Questão 2. Qual o objetivo aí do SPDA? Proteger a estrutura e equipamentos contra danos causados por raios. Então, questão 2, resposta correta seria a letra A. Próxima página. Que é o DPS? DPS é um dispositivo aí, né, de proteção contra surtos elétricos. Então, no caso, a resposta correta seria a letra B. Questão 3, resposta correta seria a letra B. Questão 4 aí, porque é importante fazer inspeções regulares aí no nosso SPDA aí, né? Para garantir o sistema, né, está funcionando corretamente e atender às normas de segurança, certo? Aí ele pergunta, é para aumentar o consumo? Não, né? Reduzir os custos? Também não. Para melhorar a qualidade do ar? Também não, né? Então seria a letra D. Questão 4, resposta correta, letra D. Questão 5, pergunta o que é o aterramento? Bem, né, o aterramento de uma forma legal aí, né, certo? É uma maneira de aumentar a resistência elétrica dos equipamentos? Não. Uma forma de economizar energia? Também não. É uma conexão à terra que permite a dissipação segura de corrente elétrica indesejada? Sim. Então, questão 5, com a resposta correta, letra C. Questão 5, resposta correta, letra C. Questão 6, pergunta aí qual a função do DR. DR, né, protege aí contra choque elétricos, verifica a corrente de fuga e protege contra um choque elétrico. Então, nós temos que a questão 6, a resposta correta seria a letra A. Questão 7, pergunta aí qual é o fusível. O que é um fusível? Fusível protege o nosso circuito contra a possível sobrecarga e um curto-circuito. Então, na questão 7, a resposta correta seria a letra A. Questão 7, resposta correta seria a letra A. Questão 8 pergunta qual a finalidade de um gerador. O gerador, né? O que ele faz aí, né? Fornece energia elétrica de backup durante as falhas do fornecimento de energia. Questão 8, resposta correta, letra C. Questão 8, resposta correta, letra C. Finalizando, nós temos aí pergunta na questão 9, o que é um laço de corrente e sistema de detecção de incêndio, né? É um circuito que detecta a presença de fumaça ou calor e ativa o alarme de incêndio, né? Então, a questão 9, a resposta correta seria a letra A. E na questão 10, pergunta aí o que é um QD ou QGD, que é um quadro geral de distribuição, né? Certo? Que é um painel elétrico que distribui eletricidade, né?
para diferentes áreas do edifício, pode ser na área residencial, comercial ou industrial. Então, resposta correta da questão 10 seria a letra C. E aí, clica aqui em finalizar, né? Certo? As nossas aí, né? Atividade, enviar tudo e terminar. Ok? Aí ele te dá a resposta, tá vendo? Acertou tudo. Ó. Mais alguma pergunta, galera? Legal. Valeu, professor. Obrigado aí. Beleza. Certo? Bem, se não tem mais perguntas, né? Eu desejo vocês aí uma ótima semana, né? Fica com Deus, certo? E tenha, né? Uma ótima atividade. Boa sorte. Obrigado pela sua presença.